Boa noite, senhores. Eu tô meio subido do canal aqui, mas vou tentar voltar com os vídeos diariamente. Hoje é dia mariano, então vamos começar o vídeo invocando a Santíssima Intercessão de Nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima. E o tema do vídeo de hoje, eu não vou citar um autor específico ou citar um livro, eu vou citar um videogame para começar, que é Metal Gear Solid 2. O vilão do jogo, eu não vou especificar o plot e tal, mas é um IA um jogo de 2001 e foi escrito em 99. É um IA que está tentando controlar a sociedade através do algoritmo das redes sociais. Isso em 2001. O Kojima já tinha pensado nisso. É uma coisa que eu tenho observado hoje, que é esse fato de que não existem mais tribos sociais. Eu lembro ainda quando eu era mais guri, tinha meus 10 anos de idade, 12 anos de idade. Você tinha tribos sociais, você tinha pessoas que se identificavam, né? A galera do skate, a galera do uma galera mais punk, tinham vários tipos de pessoas, né? Como a gente fala, aqui em Salvador tinham vários tipos de pessoas que escutavam certo tipo de música, que vestiam certos tipos de roupas. Só que todas elas ocupavam o mesmo espaço e conviviam. E o mundo era um mundo geral, com todas essas tribos, mas com a ascensão das redes sociais que a gente tem vivido nos últimos anos, a gente tem perdido isso com a criação de bolhas. O quê? Vou dar um exemplo concreto aqui. Recentemente, para quem não sabe, eu trabalho com o UI UX Design também. E eu estava comentando sobre a questão, né, de vibe coding e para desenvolvimento de site e tal. E uma pessoa específica, ela da minha idade, ela não sabia o que era vibe coding, ela não sabia o que era uma landing page, que são coisas que na minha cabeça já faziam anos que eu tô habituado, tá ligado? E eu percebi que eu tô numa bolha completa é, desse ramo de trabalho. E muita gente, a gente vive em bolhas separadas. Nossa, peraí, tá uma música horrível tocando aqui. Voltando com o vídeo aqui porque eu acabei encerrando em vez de pausar. Mas o ponto que eu queria falar é que hoje, com o algoritmo tão forte que nós temos, a gente está criando bolhas sociais muito complexas, sabe? Até dentro do meio católico você tem bolhas muito absurdas, onde você não ouve falar de um assunto que outra pessoa falou. Antigamente, as pessoas que tinham gostos diferentes, né? Um roqueiro e um pagodeiro, eles conviviam no mesmo espaço físico. Então existia essa troca. Hoje em dia, eles existem em um mundo de pequenos roqueiros aqui na internet, outros roqueiros aqui na internet, outros roqueiros aqui na internet. Assim como o funkeiro vai ter um grupo dele aqui, um grupo dele aqui, um grupo dele aqui. Recentemente eu também estava olhando a questão do... tá tendo o Rancho do Maia, né? E eu descobri que o Brasil é o país com o maior número de influencers digitais do mundo. E a gente tem, tipo, a noção de você ter 3 milhões de influencers no país mostra que tem pelo menos 3 milhões de bolhas diferentes, porque existe uma bolha, né, influenciável ali. Existem milhões de grupos, claro. Cada influencer faz parte de uma bolha, então a gente pode reduzir isso para, sei lá, 300 mil bolhas, por assim dizer, né? Porque tem 3 milhões, então vamos reduzir um número semelhante, né? E é absurdo, cara. Você pensar isso em escala global, de que a gente não vive, que a gente vive em diversas bolhas diferentes, sabe? A humanidade está chegando num nível que a gente está perdendo totalmente o senso do que é real. Hoje um padre tinha comentado, numa aula que eu tava, sobre teologia da prosperidade. E, por exemplo, por incrível que pareça, o exemplo que ele usou não era nenhum dos convencionais, né? Dos protestantes que falam sobre seguir a Deus e ter uma vida é, próspera financeiramente, mas ele falou especificamente sobre aquela família católica ideal, de vários filhos, um pai que trabalha muito, uma mãe que não trabalha tanto, ou até sobre um padre que tem um grande colégio e é influente e tal. E de fato, a gente vive nessas bolhas, né, de que a felicidade católica é você ser um pai de família com, sei lá, tantos filhos, nessa casa com homeschooling e tal. E a gente tem outros modelos também, tipo, você só vai ser um jovem feliz se você for assim. E as bolhas que vão se fechando vão criando ideais de vida para as pessoas. Todo mundo vive um ideal de vida diferente, em um universo de bolhas diferentes. É uma coisa que eu tô amando fazer esse ano. É conversar com o máximo de gente possível e ouvir principalmente. Mas não na internet, sim fora da internet. Conhecer gente, tipo, puxar assunto com pessoas aleatoriamente na praia, na rua, no shopping, pra entender a realidade daquela pessoa. Porque na internet eu não vou conseguir, cara. Eu não consigo. Eu tenho muitos amigos na internet, mas os meus amigos de internet são todos da minha bolha. São todas pessoas que gostam de artes marciais, que gostam de
trabalhos digitais, que se envolvem com o catolicismo, sabe? No máximo vai ter um nietzscheano da vida, tá ligado? Não vai fugir muito da minha bolha. Mas pessoalmente, eu não vou ter a menor noção do que aquela pessoa tá vendo, do que aquela pessoa consome, como aquela pessoa cresceu, mesmo ela sendo minha vizinha. Mesmo ela frequentando a mesma padaria que eu, mesmo frequentando o mesmo elevador do meu prédio. E aí você pensar, sabe? De que a gente tá vivendo um mundo muito bizarro e artificial, sabe? A gente tem projeções o tempo todo de uma realidade que não existe. Tá sendo criada pra gente acreditar e desejar aquilo. Então, o coronel de Metal Gear Rising 2, Metal Gear Solid 2, Rising só tem um jogo, ele... O Kojima preveu com esse vilão, sabe? Ele prevê o mundo de hoje, só que não é um coronel que é um IA guiando o mundo. São vários algoritmos e várias IAs guiando a mente das pessoas em massa. A gente sempre fala isso, né? Que a rede social causa um pensamento bizarro nas pessoas, de que, você tem que ter um corpo ideal com tantos anos, você tem que ser rico com tantos anos, você tem que ter uma namorada, você tem que ter isso, tem que ler tantos livros. Hoje todo mundo quer ser inteligente, hoje todo mundo quer ser isso. E a gente esquece que existem, tipo, não só existem essas projeções aqui que a internet cria, como existem bolhas de projeções. Então a gente perdeu essa identidade, a gente hoje não tem mais tribos sociais fisicamente, a gente só tem tribos sociais na internet, nem são tribos de verdade, são bolhas. Uma tribo ainda você vai conviver contra a tribo social. E eu falo na questão de tribos serem importantes porque hoje nós vivemos em megalópolis, praticamente todos os seres humanos da Terra, né? E isso não é natural pra gente, a nossa espécie se acostumou a viver em pequenas comunidades. Então é natural que em cidades grandes as pessoas formem pequenos grupos para se identificarem culturalmente, porque a cultura é o fator que nos molda como humanos, a identidade cultural, né? Não dá pra você ter uma nação, um povo sem identidade cultural. E ainda assim, essa identidade vai se fechando em pequenos pontos. Isso é outra coisa que eu queria falar, né? O fato de que futebol é uma bolha, mas é uma bolha porque causa identidade. Que a pessoa se identifica com o time dela, então ela vai se identificar. Ela, nossa, e aí Bahia? Porque eu sou torcedor do Bahia, fala, e aí Bahia? Você já é amigo daquele cara, porque ele é Bahia. Você tem identidade com cores, com cantos, com história. Então, você percebe que o futebol é um microcosmo de uma nação, basicamente falando. E a gente sente muita falta. Isso no Brasil, eu falo a questão de tribos sociais, né? Isso eu até lembrei agora da questão de tribos sociais. Por isso que a cultura de futebol aqui no Brasil é tão forte. Porque a gente não tem uma identidade nacional tão forte. A gente não tem um apego nacional tão forte à nossa história, aos nossos heróis, como eu falei em outros vídeos. É algo a se pensar, cara. A falta de identidade das pessoas. E as redes. A gente vive essa questão da falta de identidade por ser brasileiro. E as redes sociais criam uma identidade falsa pra gente. E a gente fica nesse ciclo terrível de bolhas, essa loucura. Eu acho errado você criar sua identidade através do futebol. E tribos sociais também, eu acho meio errado a pessoa às vezes se prender numa tribo social, mas eu acredito que uma bolha digital é 10 vezes mais danosa do que uma tribo social. Então acho que minha conclusão, meu conselho é basicamente sejam vocês mesmos. Só isso. É... Nossa, que conselho de merda. Mas assim, o ponto é ser você mesmo, em ponto de você não se idealizar baseado em bolha de rede social, perceber que ele é falso. Se desliga um pouco das redes. Não tô falando pra você parar de usar 100%, porque é bom você usar. Mas não projetar tanto. Converse mais com pessoas fora da sua rede social, converse com pessoas fora da sua família, do seu ciclo de amigos, do seu curso da faculdade, do seu trabalho. Porque você vai descobrir que o mundo é muito mais, cara. Cada pessoa é um universo e a gente não pode perder isso por conta das redes sociais. A gente não pode perder isso por conta das IAs, do algoritmo. A gente não pode perder isso por conta do consumismo, de idealizações. A gente não pode idealizar um mundo perfeito, sabe? A idealização é um problema enorme. Parece que eu não tô chegando a ponto nenhum nesse vídeo, só que eu tô esclarecendo várias coisas aqui que eu venho pensando, sabe? Regularmente. E acho que é isso, era tudo que eu queria pontuar. Boa noite, amigos. Que Nosso Senhor nos dê a proteção. E até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Amém.